Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade em nosso curso de primeiros socorros, né, da turma de atendente de farmácia. Hoje nós iremos falar de manobra de Heimlich, tá? E sangramento nasal. São duas coisas simples, não é muito complexo de nós socorrermos, tá? Não sei se alguém de vocês já vivenciou isso na prática. Eu não mandei o vídeo para vocês, né? Como faz manobra. Tá? Alguém já presenciou? Eu vou falar de sangramento nasal, que é mais rápido, depois eu vou para manobra. Tá? Alguém já presenciou alguém com sangramento nasal? Sim, eu sim. E como você socorreu, Nair? Não, eu não socorri. Tinha mais gente junto e socorreu. Entendi. Tá? Porque assim, pessoal, tem pessoas que tipo fazem, coloca o dedo dentro do nariz, sai sangue, estou com sangramento nasal. Isso não é Erga a sangramento. cabeça para cima, né? Ergue a cabeça para cima ou ergue a cabeça. É assim, que nem eu mandei o áudio aí para vocês, o vídeo da aula. Tem bastante livro que vai mandar vocês colocar a cabeça para trás e tem É bastante igual. vídeo que vai mandar pôr a cabeça para frente, tá? Eu, particularmente, qualquer uma das vias vai facilitar aí a parada do sangramento, tá? Mas quando eu coloco a cabeça para frente, eu pressiono a questão da circulação na região cervical, então eu diminuo um pouco o fluxo sanguíneo, tá? Mas tanto faz. Quando eu coloco a questão da cabeça para trás, é que o sangue não fica pingando, né? Mas aí, ao contrário, pessoal, esse paciente vai estar engolindo o sangue, tá? E muitos podem apresentar vômito, aí vocês vão ver um vômito com sangue, ficar assustado, que é uma coisa mais séria, mas é o sangue que ele próprio engoliu, tá? Não é que está com o esôfago, com o estômago aí sangrando, que está piorando a situação, tá? É um sangramento devido aí à situação. Eu vou colocar alguma. Alguém tem alguma pergunta de sangramento nasal? Não, Não? não. Peguei bastante. Que sangramento, deixa eu ver. Ó, vocês estão vendo a imagem ou não? Sim. Isso é um sangramento nasal, tá? O sangue tem que chegar a escorrer, tá? Sem a vítima fazer força, tá? Sem ela fazer, tipo, aquela força para suar o nariz e tudo mais. Isso é um sangramento nasal e eu posso falar de hemorragia nasal ou tem outro termo que eu posso utilizar que eu falei no vídeo. Qual que é? Quem assistiu o meu vídeo, eu falei o nome que na área da... Epístase. Hã? Epístase. Isso, quem falou? A Mas Gabi. não fala, Gabi, não fala epístase, tá? A gente fala epistaxe. Ah, é pistache, verdade. Eu ia falar que parece um sabor de sorvete aí, né? Pistache. Tá? A gente só coloca um E na frente, tá? Mas acho que pistache é com CH e aqui é com X, tá? Então, esse é um tipo de sangramento normal, tá? Normalmente não há urgência para eu socorrer esse tipo de sangramento, tá, pessoal? Normalmente eu vou fazer o quê? Eu vou pressionar a narina, tá? Ou as duas. Se eu for pressionar as duas narinas, eu peço para a vítima começar a respirar pela boca, tá? Se eu for fazer pressão só na narina que está sangrando, eu aperto só de um lado, tá? E aí eu faço, normalmente, eu tenho o hábito, né, de colocar essa cabeça para frente, tá? Mas que nem eu falei, tanto para frente como para trás, é que quando eu coloco para trás tem o risco do vômito, tá? Que é o gosto do sangue, né, ela começa a sentir na garganta, ela pode vomitar. Caso isso não melhore, eu posso pôr compressas de gelo, né? Ou pegar uma bolsa de gelo, colocar no saquinho, enrolar no guardanapo e colocar sobre o nariz, tá? Existem técnicas, pessoal, que vocês vão encontrar em livros que manda pôr na testa, tá? Na região frontal e na região da nuca, tá? Porque são as áreas que está passando. Eu acho que eu não consegui salvar uma imagem. Tá aqui, ó. Só para vocês entenderem como seria o nosso nariz por dentro, tá? Então tá aqui, ó.
Então, existe um corte. Alguém quer falar que corte que está aqui? Vamos para a aula de anatomia. Primeira aula de anatomia que eu ensinei os planos. Um plano frontal, tá? Então, pessoal, é aqui, ó. Então, tem os seios perinasais ou paranasais, tanto faz, tá? Então, quando tem sinusite, é aqui que está infeccionado, tá? Aqui fica cheio de pus. Mas quando está o sangramento, é nesta região. Aqui é o septo, tá? Não é o osso que eu tenho, tá? Isso aqui é uma cartilagem, tá? Então, este é o septo. E, normalmente, é nesta região aqui que vai ter um vaso que vai romper. Ou uma pequena artéria, uma arteríola, tá? Quando vê que o sangramento não para, normalmente eu tenho que levar esse paciente para o centro cirúrgico e cauterizar. Então, pego o bisturi elétrico, coloco em cima do vasinho e tá? Dá uma queimada e ele para de sangrar. Aí eu tenho uma foto que eu mostro por dentro o nariz, certo? Só para vocês entenderem um pouco. Então, aqui estão as artérias, tá? Então, aqui por aqui que o ar entra, tá? Então, algum desses daqui, né? Você pode falar assim, nossa, mas nós temos bastante artéria. Sim, temos, tá? Então, é esse daqui que começa a sangrar, tá? Então, o nosso nariz é bem vascularizado, tá? Então, para eu ter aí um sangramento, não é nada difícil que eu apresente aí um sangramento nasal, tá? Existem fatores que propiciam o sangramento nasal, né, como calor, hipertensão, quando eu faço muita força, o ar seco, que resseca a mucosa, que mais? Hipertensão, calor, trauma, tá? Eu sofri um acidente, ou foi um trauma, tipo, pode ser um soco, bati o nariz, tá? Então, existem N fatores que podem levar a sangramento. Não é uma urgência clínica, tá? Desde que não passe de quanto tempo o sangramento? 30 minutos. 30 minutos, isso mesmo, Simone. Depois de 30 minutos, eu tenho que procurar o hospital, tá? Que normalmente eu vou ter que fazer um procedimento cirúrgico. É simples, tá? Muitas vezes faz até na sala de emergência. O médico pega um bisturi elétrico e coloca, queima ali aonde está sangrando, tá? É uma coisa tranquila. Uma coisa que eu tenho que lembrar, pessoal, que quando o paciente está sangrando, eu posso só limpar a parte externa. Eu não vou limpar lá dentro, mesmo que parou. De 3 a 4 dias, que muitas vezes está formando um tampão, né? Tipo assim, aonde estava sangrando, né? A casca, né? Aí a questão, que é do nosso, até da nossa coagulopatia mesmo, tá? Da parte de coagulação do nosso sangue, ela gruda e faz um tampão, que a gente fala, uma rolha, tá? Então, se eu for tentar tirar aquela casca, pode ser que eu provoque outro sangramento. Então, até de 3 a 4 dias depois que parou o sangramento, eu não vou cutucar o nariz, eu não vou limpar o nariz e não vou suar o nariz. Porque pela pressão que eu faço de suar o nariz, eu posso aí provocar outro sangramento. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, de sangramento? Não, de boa. De boa? De boa na garoa, então. Vamos lá, então. Falar da manobra de Henrich, tá? Alguém já viu alguém engasgado? Não. Não? Nunca ninguém presenciou alguém engasgado? Não? Não lembro. Não. Então, pessoal, quando eu mandei o vídeo para vocês ficaram com alguma dúvida? Porque eu só falei na teoria. Não? Então, pessoal, assim, quando a pessoa está engasgada, tá? É porque algo bloqueou aí a passagem, tá? Professor, Ah, engasgado não, mas uma vez eu estava com muita tosse, aquela coceirinha na garganta, né? ah, E para passar aquela coceira, eu peguei um tomate, coloquei bastante sal. E na hora que eu comi aquele sal, tampou. Eu não conseguia respirar. Mas Aí eu fiquei apavorada, se batendo, né? Aí eu lembrei, fui lá e bebi água por cima, aí voltei a respirar.
Mas aí, né, não ficou parado o pedaço de tomate na garganta. Não, Tá. só foi o sal mesmo que tampou. E aí pode ser algum processo, alguma reação que ocorreu. Tá? Então, nesse caso da Nair, nós não realizamos a manobra de Heinrich, tá? Porque não tem nada parado. Agora, se for o próprio organismo dela que edemaciou e tampou, aí a gente chama isso de choque anafilático, tá? Aí não tem. Igual o bebê quando engasga mamando? Isso. Quando o bebê engasga mamando, tem que fazer a manobra de Heinrich. Até eu vou mostrar para vocês, pessoal. Imagem de raio-x, tá? Ó. Aqui é uma moeda de um bebê, tá? Não sai. Essa criança foi a óbito, tá? Evoluiu a óbito. Tá? Mas não conseguiu tirar? Não. Pelo que eu vi no site, não. Nossa. Tá? É uma coisa tipo boba, né? Que a gente pode pensar, tá? Mas é só para vocês verem pelo raio-x. Se isso desce para o esôfago, pessoal, então a gente vai acompanhando, tirando raio-x de 2 em 2 horas no hospital, para ver se isso vai evoluir, tá? Existe outra imagem, esse eu já mostrei. Aqui é uma bateria de celular, bateria redondinha, tá? Aqui é um adulto já, então a questão, pessoal, do tamanho, aqui ele até consegue um pouco respirar, porque é plano, né? Eu só tenho que tomar cuidado se essa moeda, tipo, ela tá aqui assim, no raio-x. Se ela fazer qualquer movimento para cá. Então, aí ela obstrui toda a passagem de ar para o pulmão, tá? Se você perceber aqui, ó, aqui entraria a traqueia, tá? E aqui já entra o brônquios principais, né? Aí já entraria para o pulmão. Essa área aqui é o coração, tá? O coração fica aqui. Então, isso daqui, ó, eu tenho que tirar, pessoal, com a manobra, certo? Aqui ele consegue respirar pela situação que tá. O outro, que era um bebê, pessoal, aí não tem como, porque é muito pequeno, tá? Agora, nossa estrutura, uma bateria dessa, ainda a gente consegue respirar, com uma certa dificuldade, mas eu consigo respirar, tá? Aqui com uma uva, tá de lado, tá? Então, vocês conseguem ver, ó, aqui é a nuca do paciente. Então, aqui tá, então aqui seria, ó, tá vendo? Então, ele parou aqui na glote, ó. Isso acontece, uva, o caroço, o bago da uva tá inteiro, vocês perceberam. Então, normalmente, isso acontece com muita frequência, pessoal, em paciente psiquiátrico. Eles não mastigam comida, eles engolem, tá? Então, tipo, no Hospital Teresa Perlatti, não sei como tá hoje, mas tinha bastante caso de morte por engasgamento por pedaço de carne, tá? A pessoa não mastiga e para, tá? Aí você pode falar assim, mas normalmente o que mais causa é a carne, tá? Você vê que a pessoa fala, não mastigou direito. Mesmo que eu dou aquelas garfadas, não mastigo, engulo, pessoal, mas o arroz, feijão, tudo é meio solto, eles vão se desprendendo e vai descendo. A carne, não. Se ela for maior, né, que o orifício aí, ela vai parar no meio do caminho, tá? Então, isso causa morte, tá? Se eu não socorrer o paciente, acho que a outra imagem é a mesma, só um pouco melhor, tá? Tá vendo? Aqui dá para ver um pouco mais, ó. Aqui tá a boca, ó. Se você parar para analisar, ó, aqui é os seios da parte da boca, ó, cavidade oral, ó. Então tá bem, tá? Esse, se eu abrir a boca do paciente bem aberto, talvez eu consiga ver essa parte da uva, tá? E um dos princípios até de socorrer um paciente engasgado é abrir a boca dele para ver se eu consigo tirar com a mão, tá? Porque muitas vezes vão me falar assim, vamos tentar colocar para dentro. Nunca tente, tipo, com o dedo você tentar empurrar o alimento para baixo, tá? Porque o esôfago, apesar de ser uma musculatura, talvez ele não esteja no caminho do esôfago, ele está no caminho da traqueia. Estou empurrando isso daí para o pulmão, tá? Lembra ali da glote que divide, né? Que separa aí o que alimenta quando é ar, tá? Então, quando o paciente faz engasgado, pessoal, tá? Ele vai entrar no quadro de asfixia. Então, não entra o ar. É isso que vocês têm que ter noção. O socorro tem que ser rápido, porque vai começar a faltar oxigenação no cérebro. Faltando oxigenação no cérebro, esse paciente vai desmaiar, tá? Como eu falei no áudio, né, lá no vídeo, quando o paciente estiver inconsciente, eu faço outro tipo de manobra, tá? Nessa manobra de Heinrich, que nem está mostrando na figura aqui, eu só vou fazer quando o paciente estiver
consciente, tá? Normalmente, pessoal, é característico do paciente que estiver asfixiado ir com a mão na garganta, tá? Normalmente, não sei se vocês já presenciaram, eles têm o costume de vir atrás de você com a mão na garganta, tá? Então, isso você só vai perguntar, você está afogado? Pode usar esse termo, tá? Não seria o correto, tá? Mas você está afogado? Se ele falar que está, tá? Aí você vai fazer já a manobra de hinge. Isso eu vou fazer, eu vou mandar o vídeo para vocês, tá? Mas eu vou fazer depois na prática com vocês, tá? Então, eu vou colocar a vítima na minha frente, tá? Eu vou entreabrir a perna da vítima, porque uma perna minha eu vou colocar como se a nádega dele encostasse na minha coxa. Por quê? Eu vou fazer dessa minha coxa tipo um banco. Até que eu estiver fazendo a manobra, essa vítima vir a desmaiar, tá? Então, para mim não ter todo aquele peso da pessoa, eu vou apoiar ela na minha perna e vou deitá-la no chão, tá? Então, uma perna minha vai estar no meio das duas pernas dele. Eu vou estar por trás da vítima. Normalmente, eu vou colocar o meu tronco de lado com ele e vou apoiar as costas dele na lateral do meu tronco, tá? E o movimento é uma mão, eu faço isso, tipo com essa pinça. Eu vou fazer assim, entre o umbigo, né, e o externo. Então, eu vejo o umbigo externo, eu vou colocar no meio, tá? E essa outra mão eu vou de encontro, que seria assim, mas eu vou tampar a imagem, e vou fazer este movimento, tá? Então, eu faço essa pressão para ativar a musculatura do diafragma, para fazer uma pressão para expulsar aí o objeto aí que está engasgado, tá? É uma manobra simples que salva a vida, tá? Aqui, ó, se o paciente já estiver inconsciente, tá? Então, vou deitar ele no chão, certo? Aqui, pessoal, no vídeo eu já falo até para começar com o RCP. Mas, assim, essa posição, normalmente, a gente usa muito em obeso também, tá? Por que que acontece? Se tá eu e uma pessoa que é muito magra ou bem menor do que eu, ela não vai conseguir me abraçar. Vocês concordam? Porque eu tenho que entrelaçar a vítima, tá? Se eu sou maior, né, e ela não consegue, eu vou ter que me deitar no chão. Ou eu faço em mim mesmo, ou eu deito-me no chão, tá? Então, é essa a pressão. Então, o que eu faço? Eu vou na boca do estômago, eu começo a empurrar para cima, tá? Então, é este movimento, né, que eu faço aí, tá? Muitas vezes, quando a pessoa já desmaia logo de início, eu posso fazer essa manobra. Mas quando ela estiver já inconsciente, o ideal é que eu inicie a RCP nela, tá? Foto. Aqui em gestante, tá? Então, na gestante, eu não faço entre o umbigo e o externo, tá? Eu vou fazer em cima do abdômen, tá? Porque quando eu pego a anatomia de uma gestante, né, o útero empurra tudo para cima. Então, o estômago da gestante está mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem para vocês. Deixa eu ver se dá para ver a parte do estômago. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Sim? Tá, pessoal, isso daqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, sem estar grávida, é o estômago. E aqui é o estômago. Tá? Aqui é a placenta, tá? Aqui é o estômago. Então, o que eu vou fazer é abaixo do seio e início da barriga. É nesse local que eu vou fazer a pressão numa gestante. Certo? É nessa posição. Porque, tá vendo? Aqui é uma mulher não prenha, que a gente fala, não gesta, tá? E aqui já é uma gesta. Então, o estômago ficou muito reduzido, tá? Por quê? O feto vai crescendo, vai levando todas as estruturas para cima, tá? Então, o estômago de uma mulher gestante, ela tá bem abaixo do seio mesmo, tá? Então, ela comprime fígado, aqui é o pulmão, pode ver que até o pulmão fica um pouco comprimido, por isso que no fim da gestação
tem mulheres que sentem aí um pouco de falta de ar, certo? Alguma dúvida por enquanto? Não. Não? Vamos continuar com as imagens. Aí, pessoal, eu tenho da gestante e quando eu estiver sozinho, tá? Quando eu estiver sozinho, pessoal, eu posso me socorrer, tá? Essa que seria a mais indicada. Lógico, muitos que quando estiver sozinho, eles começam a se jogar com uma certa força as costas, né, para bater na parede, tá? Isso também pode ser que ajuda, certo? Pode ser que desloca, mas se não, vou pegar um encosto de uma cadeira ou um balcão e eu vou posicionar ela no meio do umbigo e do externo, pessoal. O apêndice xifoide, esse pontinha dessa cartilagem que eu tenho no tórax, tá? Então, eu calculo daqui até o umbigo, na metade, e solto o meu corpo em cima da base da cadeira. Tá? Se eu estiver, pode ser que eu me engasgue aí sozinho em casa comendo. Tá? Muitas vezes, se esse alimento parar na minha laringe, em cima das cordas vocais, eu não consigo falar. Então, quando o paciente estiver engasgado, ele não conseguir emitir som, a coisa está um pouco mais profunda. Tá? Apesar de ser mais profunda, às vezes até mais fácil de tirar, tá? Pela pressão que faz, porque ela está obstruindo mesmo aí todo o canal, tá? Então, quando eu faço a pressão, o ar que está lá dentro é tipo se fosse estourar uma champanhe, tá? E sai o que tiver engasgado. Certo? Vou ver se eu tenho mais alguma imagem que eu separei para você. Eu acho que isso... Em relação a bebê, pessoal, ultimamente, não faz sempre vocês olham aí que alguém salvou a vida de um bebê. O bebê, eles são vítimas mais suscetíveis ao engasgamento, porque o sistema digestório dele ainda não está maduro, vamos dizer assim, tá? Ele não é ainda desenvolvido, então eles engasgam com uma certa facilidade, tá? Só para vocês terem noção, tem criança que engasga com leite materno talhado, tá? Porque logo quando esse leite materno ela digere, né, ele já começa aí a talhar com a presença de suco gástrico, até as amilases aí da cavidade oral, tudo mais, tá? Então, quando isso acontece, pessoal, eu tenho que socorrer essa criança. A criança ela é bem mais fácil, bem mais rápido de voltar, tá? Porém, eu tenho que tomar o máximo de cuidado no ato de socorrer, porque no adulto eu posso colocar força, tá? Agora, na criança, eu vou ter que medir a força que eu vou usar, tá? Que depende da força que eu utilizar, eu posso fraturá-la, tá? Então, eu tenho que tomar o máximo de cuidado em relação à força que eu vou utilizar para aplicar aí no dorso da criança. Então, antes, a primeira coisa que eu tenho para fazer é observar a boquinha da criança. No vídeo até tentei falar, mas tá vendo o dedo aqui, ó? Então, eu coloco esses dois dedos aqui, ó, e puxo o peito da criança, certo? Porque se eu só virar a criança, porque assim, pessoal, até uma criança de uns 2 anos, eu consigo segurar ela nessa posição, tá? Depois, quando eu não conseguir, eu vou ter que agachar, que a criança está de pé, e vou fazer esse movimento de pressão da manobra de Henrich, que é a criança encostada na minha perna, tá? Aí ela é encostada na minha perna, tá? Não sei se vocês já viram essa imagem, eu não separei, tá? Mas esse que é importante, eu tenho que abrir a boca do bebê, tá vendo? Então eu pego esses dois dedos, o indicador, o médio, ó, e puxo para baixo. E essa criança eu vou colocar ela no meu antebraço, tá? Eu coloco a barriguinha dela aqui, seguro ela por aqui, e esses outros dedos, pessoal, eu vou segurar aqui pelo pescoço, onde eu vou pegar a clavícula da criança, para a criança não escorregar dos meus braços. Eu vou colocar essa cabeça um pouco mais abaixo, né, do nível, digamos aí, reto, e vou fazer pressões, tá, nas costas dessa criança, tá? Sempre eu faço de 5 a 10, viro e ver se voltou, tá? Não voltou, eu repito o procedimento. Em criança é bem mais fácil, tá?
Muitas vezes, quando a criança até não engole, muitas vezes eu posso, não é indicado, tá? Mas se um dia acontecer com o filho de vocês, eu posso fazer tipo, se eu fosse fazer respiração boca a boca, eu coloco a minha boca sobre, né, o nariz e a boca da criança, mas eu abro a boca e eu chupo e tento tirar aí o leite que está ali, tá? Isso quando acontecer alguém da família de vocês, tá? Filho de vocês, neto de vocês, tá? Isso a gente não faz. Aconteceu isso aqui em casa, professor. Hã? Aconteceu com uma amiga minha aqui em casa. Ah, é? Como O foi menino feito? dela engasgou Ah, e ela mesmo catou ele, chupou o nariz dele até ele voltar. sim, tá? Porque assim, até quando a criança só tá com leite ou líquido, pessoal, então por ser ainda o sistema digestório muito imaturo, tá? Então muitas vezes está parado ali em pequenas quantidades, mas a criança começa a ficar roxa muito rápido, tá? Então eu aspiro, tá? Ou eu faço a manobra. Por isso que eu falo que a criança volta muito rápido. Agora é diferente quando é crianças maiores, que nem aquele que eu mostrei, ou é um objeto que ela engoliu, tá? Aí são objetos, aí eu não tenho como, certo? E muitas vezes, não faz muito tempo, acho que ano passado, teve um senhor que aí foi chamado SAMU, o médico do SAMU não conseguiu desengasgar, ele se engasgou com um pedaço de carne, tá? E o paciente foi a óbito, tá? Porque eu não tenho muito o que fazer. Que nem eu falo, eu não posso colocar isso para dentro, que eu não sei onde está o canal, tá? Muitas vezes eu não tenho tempo nem de radiografar, porque a manual tem que ser rápido, o paciente está entrando em hipóxia, tá? Que é falta de oxigenação cerebral. Se eu mesmo que eu demore para socorrer e ele volta, ele pode depois ter alguma lesão, digamos, neural, ele pode apresentar alguns sintomas, né, tipo perca de movimento, de fala, né, então, assim, o neurônio é uma das primeiras células que começa a morrer por falta de oxigenação, então o socorro tem que ser imediato, tá? E assim, entrou em parada, tá? Eu inicio a RCP. Por isso que a primeira aula a gente fala de RCP, porque quase todas as partes de socorrer alguém, se eu deixar isso agravar, a pessoa vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, todo profissional de saúde, pelo menos uma RCP, ele tem que saber fazer. Tá? Isso é de praxe, isso tipo, todo mundo vai esperar que você saiba fazer uma RCP, tá? Isso eu vou dar na prática aí também para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que são dois conteúdos tranquilos de coisa, apesar que as pessoas ficam muito desesperadas quando vê alguém engasgada, tá? Elas entram em pane, né? Nessa questão aí do engasgamento, tá? Teve até, não sei se vocês chegaram a ver no Face, teve um casal que estava tipo num restaurante, vinha um homem, aí o casal, o moço se engasgou, a namorada parece que não percebeu que não tinha áudio, aí tava passando o homem parou e socorreu ele, tá? Eu vi. É uma coisa muito rápida, tá? E que salva a vida, tá? Isso salva-se vida. Tá? É que nem eu falo muitas vezes em churrasco, né, que tem aquelas gracinhas, não sabe que está brincando, tudo, o povo já está um pouco alto, ocorre também com muita frequência engasgamento. Tá? Mas sempre assim, a pessoa normalmente ela tem aquela característica de vir com a mão na garganta. Tá? Muitas vezes ela pode pronunciar, sair alguma palavra, porque o objeto ou o alimento está acima das cordas vocais, e quando ela não consegue emitir nenhum som, que normalmente o alimento está em contato direto com as cordas vocais e não consegue emitir nenhum som. Certo? E a manobra o mais rápido possível. Certo? Alguma dúvida? Então, nós temos ainda 6 minutos de aula aqui. Então, vou dar os recados para vocês, então. Tá, pessoal? No dia 23... então, nós temos a aula do dia 9 e do dia 16. Então, 9 e 16 eu termino o conteúdo com vocês. Tá? Então, no dia 16 eu vou terminar o conteúdo. No dia 23 de junho, nós iremos fazer uma avaliação. Tá? Então, eu vou aplicar, não sei se vocês já ouviram aquele questionário chama Google Forms. Eu vou mandar pelo WhatsApp mesmo o link da prova. Vocês vão acessar esse link e vocês vão responder. Tudo teste, tá? Vocês vão responder. Depois que você termina de responder, tá lá embaixo submeter. Vocês vão pôr submeter e essa prova vai vir para o meu e-mail,
tá? Mas é tipo assim, vocês terão 1h30 para realizar a prova, tá? Então, quem não estiver presente vai ficar com falta, tá? É que nem eu falo, tem muitas pessoas colocando presença lá na sala virtual, do WhatsApp, e não entram na sala aqui, tá? Eu até vou ter que falar isso com o coordenador, porque uma prova, por isso que eu falo para vocês colocar o nome, é que vocês estão registrados que vocês participaram da aula. Apesar que agora essa aula é gravada, então fica uma lista aqui do meu lado, dizendo quais são os alunos que estão participando da sala, tá? Porque eu acho que eu tenho pessoas agindo de má fé, tá? Antes eu não tinha esse controle, mas eu conto, ó. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comigo era 12. Nós estamos em 9 na sala. Então, 3 alunos não entraram. Uma é a Sandra, que eu vi que ela disse que não conseguiu entrar. Tá? Mas então, 2 alunos não sei se alguém se manifestou no grupo, tá? Mas não entrou aí. Certo? Então, para a atividade de vocês, pessoal, vou botar aqui no livro. Na página 49 e 50. Na página 49, tem uma pergunta para comentar sobre a contribuição do médico, tá? O Henry Heinrich, no desenvolvimento da técnica de desobstrução das vias aéreas, tá? E na página 50 tem a questão 2. A 3 é o que nós vamos fazer na prática quando voltar à aula normal, tá? E depois na página... só essas 2 perguntas, porque no de sangramento é para simular uma vítima com sangramento nasal, também seria aula prática, tá? Então isso a gente vai fazer quando voltar. O próximo assunto que nós vamos abordar no próximo encontro, a gente vai falar sobre hipertensão arterial, tá? E glicemia capilar. Então gostaria que vocês fizessem uma leve pesquisa sobre o assunto, tá? Tem a parte prática, que eu vou ensinar vocês a ferir pressão, vou ensinar vocês a fazer teste de glicemia, tá? Então, na aula que eu vou mandar para vocês, eu não vou envolver técnicas de como verificar pressão, técnicas como faço para fazer glicemia capilar, tá? Eu vou ensinar o que seria uma hipertensão, né? O que seria uma pressão diastólica, uma pressão sistólica, tá? E da glicemia capilar, o que é uma... Vou falar um pouco de diabetes, tá? Para vocês saberem. Então, o que seria um diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, tá? Eu vou dar um foco mais sobre isso. Mas eu não vou falar sobre como realizar o procedimento, tá? Isso a gente vai fazer aí na prática. Não tenho como ficar demonstrando em vídeo. Eu posso mandar até vídeo para vocês pesquisar no YouTube, tá? Vídeo de como verificar a pressão, tá? Mas aí tem que ser presencial, não tem como mesmo, tá? Então, na sala eu formo duplas e um fica verificando do outro, tá? Já até adianto, alguém de vocês queiram, né? Não é obrigatório, mas quem tem aparelho de pressão, no dia da aula, quem puder trazer, tá? Porque pressão, pessoal, verificar pressão é fácil. Eu vou ensinar a técnica para vocês. Mas se eu não ficar ficando, eu vou perder, a gente fala a questão de verificar mesmo, tá? Então, eu vou pegar o jeito, porque eu tenho que escutar, eu tenho que escutar o batimento cardíaco, eu tenho que saber manipular a pira, soltar a válvula da pira, tá? Porque vez que eu solto demais, então o esfíncter vai esvaziar muito rapidamente. Então, é um jeito aí do manuseio para vocês adquirir, tá? Certo? Pessoal, tem a questão da prova, né? Vocês podem falar assim, Nazi, vai ser com consulta? Eu não tenho nem como falar que não, né? A prova vai ser com consulta, porque vocês vão ter 1h e meia para responder o questionário, tá? Eu só não vou deixar, né? Tipo assim, eu dar o questionário, vocês me entregar daqui 2 dias esse questionário, tá? Então vai ser só para uma forma de avaliar vocês, tá? Porque se fosse na prática, vocês teriam a prova prática também, tá? Eu faço a prova teórica, depois vocês sorteiam uma técnica e faz a técnica também, tipo assim, vamos fazer um socorro de um sangramento nasal. Então, eu coloco um aluno sentado e você vai socorrer o aluno, tá? Mas, como não está tendo aula prática, então isso é quase que impossível fazer isso com você. Então, vocês não vão ter essa nota de aula prática, porque eu tenho que fechar a nota em 1 semana que termina o curso. O curso não, o módulo de vocês.
Então, por isso que eu vou pegar esse questionário, tá? Então, assim, vai ser perguntas assim, quem participou da aula vai conseguir tranquilamente, tá? Agora, quem tá dando os balão em mim aí, que só coloca o nome lá no grupo do WhatsApp e não entra aqui, vai ser meio complicado, tá? Que eu vou falar mais do que eu tô falando aqui, do que eu estou explicando na sala. E essas imagens que eu utilizei hoje, eu vou postar no grupo para vocês aí, se vocês quiserem utilizar para estudar, certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, lá na turma, eu não vou colocar aqui atividade, porque quem está aqui sabe que atividade que tem para fazer. Então, lá no grupo, terminando aqui, só vou dar boa noite, tá? Eu não vou gravar áudio onde tem atividade para fazer, não vou fazer nada. Se alguém perguntar para vocês, vocês podem falar. Mas eu não vou pôr no grupo, que eu acho que tem pessoas nessa turma agindo de má fé. Já percebi, já é a terceira aula que eu vejo que são poucos alunos que entram na aula e quase ninguém falta dessa turma. Tá? Quase ninguém falta e eu vejo que eu fico com aula com 8, 7 alunos toda vez. Tá? Certo? Dúvida?